Olá, mais uma vez trazendo uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Nesse período em que estamos na quarentena, estamos preocupados com a preservação da nossa saúde, da saúde do próximo. Eu quero recomendar a você que faz parte do grupo de risco a continuar se cuidando. Você que é idoso, não saia de casa, chegando, lave as mãos com sabonete, com sabão, por um período aí de quase 1 minuto, né? Cuidando bem, lave bem também o seu rosto. Você que tem a imunidade baixa, não saia de casa, evite. E a gente assim vai cuidando um do outro. Se você tem alguma necessidade, procure um membro da igreja e nós estaremos prontos a lhe ajudar nesse período. Tá bom? E continue acompanhando os nossos cultos online. Quarta-feira, 19h30, eu estarei lá com a equipe adorando ao Senhor. E domingo, às 10 horas e também 19 horas. E a sua participação financeira, o seu dízimo, que é para o sustento da obra, pode ser entregue na igreja ou através de depósito bancário, que vai sempre para o grupo da igreja onde você faz parte. E assim a gente vai mantendo a obra como também a obra missionária. Eu quero compartilhar um texto com você de Mateus capítulo 14, versos 22 em diante, que assim diz: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu a mão e tomou-o, e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Amados, aqui traz mais uma grande experiência para todos nós. Esse momento eu posso considerar, fazendo um paralelo, de que nós estamos enfrentando um mar revolto. As coisas estão agitadas e todos nós sem entender como e por que todas estas coisas estão acontecendo. Mas eu quero dizer para você que era por volta de 3 horas da manhã, quando Jesus Cristo volta da oração e encontra os discípulos no barco e o mar revolto. Os discípulos, nesse exato momento, traz para a gente uma experiência. Primeiro, Jesus Cristo vem ao nosso encontro em todos os momentos da nossa caminhada. Esse período é crítico, esse período é difícil, mas o Senhor está vindo com a provisão, com proteção, com o cuidado ao nosso encontro. Por isso, creia que o Senhor está perto daqueles que buscam, daqueles que precisam, e nós estamos precisando muito do Senhor. Ele vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus Cristo sempre encontra aqueles que precisam. Repare que o mar é revolto, o barco se distancia, mas Jesus vai ao encontro. Ainda que pareça que estamos longe, o Senhor está perto de nós. A nossa luta é muito grande neste momento. Estamos a enfrentar um momento muito delicado das nossas vidas. Mas você precisa acreditar que o Senhor está perto e ao nosso encontro. Quando os discípulos percebem que vem alguém sobre as águas, andando sobre as águas, olha o sobrenatural. O nosso Senhor Jesus Cristo é incomparável. Ele anda sobre as águas para ir ao encontro. E aí os discípulos falam: olha, vem alguém, é um fantasma. Tinham medo.
Outra lição: precisamos ter sensibilidade para conhecer e reconhecer a doce presença de Jesus através da ação dele em nossas vidas. Ele vem e ele cuida com o sobrenatural. Agora reparem que Pedro, ele diz o seguinte: Senhor, se é tu mesmo que está aí, manda-me ter contigo. E diz a palavra do Senhor que Pedro andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. No meio do caminho, eis o problema. Pedro sente o vento, sente a situação contrária para ele. E o que ele faz? Afunda. Outra lição: não perca a visão de Jesus. Não perca o seu alvo espiritual. A circunstância é desfavorável, mas o nosso olhar tem que ser para Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 12, vai dizer para a gente: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem estar para o outro lado senão em Jesus. Neste momento, há muita gente falando muita coisa, são muitas informações e até mesmo debates que não levam a nada. Eu queria pedir a você, minha ovelha, meu irmão em Cristo, ore tão somente pelo Brasil, ore por esta circunstância que nós estamos enfrentando. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. É preciso entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu tenho declarado nestes vídeos que ao sairmos desta situação não seremos mais os mesmos. Não seremos mais a mesma Igreja PIB em Santa Cruz, não seremos mais a mesma IBCC, não seremos mais os mesmos, porque não perdemos o foco e ele vem ao nosso encontro, a nossa fé. E eu quero concluir dizendo para você que para andarmos nesta fase difícil é preciso ter fé. Não significa que ficaremos sem problemas. Existem pessoas que nós amamos, que correm o risco. Pastor Sócrates, o nosso executivo da Convenção Brasileira, está com o Covid-19. Temos orado por ele. Isso significa que todos nós, não existe este ou aquele que está livre, todos nós. Mas a nossa fé é firmada no Senhor Jesus Cristo. Ainda que as coisas não ocorram como nós desejamos, como nós planejamos, o Senhor está no controle. E é lindo o texto porque Pedro afunda e Jesus vai lá e socorre. Mas olha a expressão de Pedro: Senhor, salva-me. Neste exato momento você precisa ser obediente, saber da sua limitação e confiar plenamente no Senhor. Que Deus possa fazer o sobrenatural, porque quando Jesus levanta Pedro, ele em cima da água, Pedro afundando, ele levanta. É o sobrenatural. Já vi o sobrenatural de Jesus andando sobre as águas. Já vi o sobrenatural de Pedro andar sobre as águas. E o sobrenatural, Jesus levantar Pedro de cima das águas. Ele, somente ele, cuidará. Seja obediente. Ouça a voz do Senhor. Eu quero orar com você. Deus eterno, muito obrigado por esta oportunidade de falar contigo e de analisar esse texto com tanta preciosidade para as nossas vidas neste tempo, quando o mar da vida está agitado e nós estamos caminhando. Pai, assim como fez com o povo de Israel que caminhou sobre o mar seco, mar vermelho e depois o rio Jordão, que possamos passar por esta fase do Covid-19 com firmeza em Ti, pois Tu és o nosso Deus e não abriremos mão da nossa fé, da nossa confiança. Salva-nos neste momento. Cuida de nós. Cuida do pastor Sócrates e cuida de todos os outros enfermos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda convidar você para domingo, 19 horas, o nosso culto online. Vamos participar da ceia online. Ouça a minha orientação, você que é minha ovelha, tanto da Primeira Santa Cruz quanto da Central de Cosmos.
muitos são contrários. Se você também é contrário, não precisa participar da ceia. A ceia é um memorial. E nós vamos fazer isso anunciando que Jesus vai voltar. Deus te abençoe, meu querido.